Eric Wilson, direto dos Estados Unidos, trazendo informações e os comentários em primeira mão sobre a repercussão do atentado sofrido por Donald Trump e de que forma isso vai impactar nas eleições norte-americanas. Eric, seja muito bem-vindo. Junte-se a nós aqui no Poder Expresso. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Jesus. Boa tarde. Como vai ser a participação de Donald Trump na convenção do partido ao longo dessa semana? A programação, tudo aquilo que estava previsto em relação à participação dele, tudo isso vai ser mantido ou esse atentado sofrido pelo ex-presidente vai mudar de alguma forma a participação dele? Olha, Jesus, a grande questão, na verdade, é essa, né? Que todo mundo sabe que o Trump vem adotando um discurso um pouco mais agressivo, falando de que ele está sendo caçado, etc. e tal, mas assim, essa tentativa de assassinato no fim de semana, esse atentado, isso pode ter mudado as coisas um pouco, né? Ele, desde aquele momento, tem adotado, assim, ele não tem falado muito, ele falou muito brevemente, publicamente, ele tem mandado algumas mensagens na rede social dele, a Truth Social, como uma linguagem um pouco mais unificadora do que ele normalmente adota. A questão vai ser se hoje e ao longo dessa semana, se ele continua com esse mesmo tipo de linguagem ou se ele volta a usar a linguagem que ele vem usando desde praticamente ele entrou no âmbito político em 2015, com um tom mais agressivo, um tom que cria essa divisão entre os da direita, os da esquerda, que ele tem que salvar a América porque a oposição é corrupta, essas coisas todas. Então, quer dizer, vamos ver, ou seja, vamos ficar muito atento para ver se ele muda o tom nesse sentido de criar um partido mais unificador ou se, de fato, ele vai voltar a usar a mesma linguagem de antigamente. Eric, falando em mudar o tom, a gente percebe também uma mudança de postura em relação ao Partido Democrata, né? Na verdade, por muito tempo, né, que desde 2015, desde o Trump virou o fenômeno que virou, o fator unificador do Partido Democrata era parar o Trump. Primeiro, todo mundo tentou parar o Trump em 2016 com a Hillary, não conseguiram. Aí depois tiveram 4 anos de oposição tentando bloquear Trump em cada curva. E, evidentemente, o Biden, na verdade, ninguém estava muito entusiasmado com o Biden, ou seja, claro que ele tinha as alas dele dentro do partido, mas o Biden virou mais ou menos um velho estadista capaz de defender a democracia, e aí ele conseguiu unir todas as alas do Partido Democrata, os mais progressistas até os mais do centrão, vamos dizer, e todo mundo no meio, e aí todo mundo se unificou em volta dessa coisa toda que era parar o Donald Trump. Mas o que a gente tem visto desde aquele debate horroroso, desastroso do Biden há algumas semanas, e evidentemente depois desse atentado do fim de semana contra o Trump, ou seja, agora o Trump está sendo o motivo de divisão dentro do próprio Partido Democrata. Os democratas não conseguem decidir entre si como que eles vão atacar o Donald Trump, ou seja, metade ou mais de metade do partido quer que o Biden saia. Isso era um fenômeno que a gente vem conversando desde aquele debate, né? E agora com esse atentado contra o Trump, ou seja, muita gente está dizendo não, temos que continuar atacando o Trump. Mas o Trump está dizendo, não, é justamente essa linguagem que os democratas vêm usando que causou, ou criou pelo menos, um ambiente em que esse tipo de atentado de verdade, ou seja, de assassinato, aconteceu. Então, quer dizer, o Trump está conseguindo dividir muito bem o Partido Democrata, nem consegue determinar quem deve ser o melhor mensageiro, né, o candidato para atacar o Trump, e nem conseguem decidir entre si como que devem agora falar sobre o Trump, já que, ou seja, existe toda essa coisa toda em volta do atentado do fim de semana. Ou seja, realmente o Trump é um fator de unificação dentro do partido dele e um fator de divisão para os adversários, que é muito bom se você é um republicano. Eric, a gente sabe que para uma eleição, a união do partido é fundamental. O partido forte é um partido unido, isso em qualquer parte do mundo. A gente já vinha observando, foram 2 episódios marcantes nas eleições
norte-americanas, né? O debate entre Donald Trump e Joe Biden, né, que minou, fragilizou muito a situação de Joe Biden nessa corrida eleitoral, e agora esse atentado sofrido por Donald Trump, que o fortalece politicamente, que o projeta na campanha, aquela imagem emblemática, ele com o punho cerrado, o punho erguido, né, ou seja, sobrevivendo de fato a uma tentativa de assassinato. Ou seja, o que você está dizendo para a gente é que depois do partido, a situação já tinha se complicado para o Partido Democrata, né? Depois do debate, perdão, a coisa já tinha se complicado para o Partido Democrata. E agora, com esse episódio, o partido começa a se dividir ao passo que o Partido Republicano começa a se unir. Qual a leitura que você faz desse cenário e se é possível para o Partido Democrata reverter essa situação? Bom, em termos, primeiro vamos falar do Partido Republicano, ou seja, o Trump e o movimento MAGA, que significa Make America Great Again, que é o lema do partido do Trump, pelo menos, sempre havia uma parte que estava meio com o pé atrás, né? Mesmo desde o início, havia muita gente que estava do grupo Nunca Trump, né? Never Trump, que é um grupo que sempre se colocou em oposição ao movimento do Trump, e o Trump foi, com o tempo, ganhando espaço, mas nessas últimas eleições primárias, né, houve talvez a última tentativa dessa ala contra Trump dentro do Partido Republicano, que a cabeça desse movimento foi a ex-embaixadora das Nações Unidas, a Nikki Haley, que é ex-governadora da Carolina do Sul, que ela tentou ser essa alternativa ao trumpismo, né, ao movimento MAGA. Mas, como a gente viu, o Trump ganhou essas eleições e a Nikki Haley, assim, basicamente sumiu da discussão pública, né? Mas o que acontece é que a Nikki Haley não ia participar nessa convenção republicana que está tendo lugar agora em Milwaukee, e foi anunciado que ela, de fato, vai subir no palco e vai dar um discurso a favor do Donald Trump. Então, isso mostra para mim, esse tipo de discurso, eu acho que vai ser mais ou menos uma espécie de elogio fúnebre, tipo o óbito dessa ala anti-Trump dentro do partido. Eu acho que agora, a partir do momento que ela chega no palco e diz que está a favor do Donald Trump, ou seja, basicamente não vai existir mais resistência dentro do Partido Republicano, ou seja, essa ala toda do George Bush, do Reagan, aqueles presidentes de antigamente já morreu. Agora, com relação ao Partido Democrata, eles têm um problema muito, muito, muito sério. Na verdade, eles estão sendo forçados a ter uma discussão que devia ter ocorrido ao longo dos últimos 3 anos de quem deve ser a pessoa que iria defender o partido contra o trumpismo nessa eleição ao longo dos últimos anos, não somente agora, né? E aí muita gente que acha que, bom, muita gente achava que Trump não ia ser um fator, que o Trump estava com tantos problemas legais, e evidentemente outra coisa que aconteceu hoje, grande notícia aqui nos Estados Unidos, que o caso dos documentos secretos que aparentemente o Trump levou da Casa Branca para o Mar-a-Lago, na casa dele na Flórida, aquele caso foi basicamente jogado para o lixo pelo juiz, né? E muita gente especula que essa juíza, na verdade, é uma mulher, Eileen Cannon, que se chama, que ela foi nomeada pelo Trump, e muita gente achava que estava sempre fazendo tudo em prol do Trump. Mas, de qualquer forma, hoje ela jogou fora esse caso. Isso não significa que o caso está morto, né? Mas, assim, isso vai, com certeza, jogar uma eventual segunda tentativa de fazer esse caso muito depois da eleição, e se o Trump virar, de fato, o presidente, provavelmente esse caso nunca vai ver a luz do dia. Mas, ou seja, muita gente achava que, por causa dessa situação toda da insurreição de 6 de janeiro, por causa de todos os problemas legais que o Trump ia ter, que ele não ia estar em posição de se posicionar para a presidência nesse ano 2024. Mas acontece que o Trump não somente conseguiu superar todos esses obstáculos que estavam na frente, ele obviamente está muito forte. E tem muita gente, inclusive dentro do Partido Democrata, dizendo hoje,
olha, não temos como ganhar essa eleição, vamos focar em ganhar a Câmara dos Deputados de volta, que tem chance, e de manter nosso controle no Senado. É a única maneira que a gente tem de continuar relevante ao longo dos próximos 4 anos. Ou seja, não tem como, porque parece que o Biden não quer sair da presidência, tem muita gente que continua nos bastidores tentando convencê-lo a sair, mas tem muita gente que está dizendo, olha, mesmo se conseguir tirar ele e botar a Câmara, ou seja, a Câmara também não tem como ganhar, então vamos focar todos nos recursos, principalmente no Congresso, ou seja, no Senado e na Câmara dos Deputados. E qual é a alternativa, Joe Biden? O que se fala nos Estados Unidos? Bom, o argumento é que o Joe Biden, desde aquele debate, a taxa de aprovação dele dentro do próprio partido, ou seja, diminuiu muito, e que a diferença entre ele e o Donald Trump alargou, ou seja, estava mais ou menos uma diferença média nos estados pêndulo, que são os únicos estados onde importa, né? Porque o resto do país está praticamente decidido que vai votar ou a favor do Trump ou a favor do Biden, mas são 5 a 6, 7 estados, tipo Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, talvez Minnesota e Virgínia. Esses são os estados onde a eleição vai ser decidida. Então, como ele está perdendo, ou seja, mais espaço com cada semana para o Trump nesses estados, muita gente está dizendo, pronto, temos que tratar de botar um outro nome na frente. E, evidentemente, o nome mais provável seria a atual vice, que é a Kamala Harris. A Kamala não goza de muito apoio dentro do partido, é uma pessoa um pouco polêmica, mas, ao mesmo tempo, por ela ser a atual vice, por ser mulher, por ser uma mulher que também é negra e asiática, ou seja, trocar ela, ou seja, criar outro tipo de divisão no partido. Então, olha, hoje são tempos muito sombrios e escuros se você é um democrata nos Estados Unidos, porque o partido está realmente perdido. Fazendo uma leitura aqui desses votos que vão navegando hora para a direita, hora para a esquerda. Eu queria saber se é possível a gente fazer uma análise no seguinte sentido. Uma quantidade X de eleitores que votaram em Joe Biden e agora estão dispostos a votar em Donald Trump. É possível fazer essa leitura? Eu diria que é o seguinte, aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, né? Então, não como no Brasil, onde você tem que justificar o voto se você não aparecer nas urnas, essas coisas todas. Aqui nos Estados Unidos o voto é facultativo. Então, o que eu acho que vai acontecer é muita gente que votou no Joe Biden em 2020, simplesmente assim, por não estar muito empolgado com ele e por também, ou se for a Kamala, também não gostar tanto da Kamala, simplesmente vão ficar em casa. Então, ele vai perder votos nesses estados por causa disso. Eu acho muito difícil alguém, que pode acontecer, mas é muito difícil alguém que assim, conhece muito bem o Donald Trump, conhece muito bem o Joe Biden, porque os dois já tiveram 4 anos de presidência, que vão trocar de voto. Mas eu acho que esse fator de quem de fato sai de casa para votar, isso vai ser fundamental. E também tem muita gente que se identifica aqui nos Estados Unidos como independentes. Isso significa que não estão inscritos num partido nem republicano, nem democrata, nem outro partido. Eles são independentes. E é um bloco importante aqui nos Estados Unidos. Então, esses caras também, alguns tendem mais a ser para a direita, mais para a esquerda, mas eu acho que esses independentes que talvez votaram no Joe Biden 2020 também não vão ficar muito empolgados por nenhuma das opções e vão ficar em casa. Então, talvez por isso, eu acho que o Trump ganha essa vantagem, porque são eleitores que não estão realmente saindo para as urnas para votar do mesmo que votaram na eleição passada. E você, Eric, vai votar? Com certeza eu vou votar, mas não vou dizer para quem. Fora do ar aqui você conta pra gente, claro, se você se sentir à vontade. Muito bem, Jesus. Eric, muito obrigado pela participação nessa edição do Poder Expresso. Portas sempre abertas para você e até a próxima. Ok, valeu, Jesus. Tchau.